Essa websérie também conta com o apoio dos nossos patrocinadores, a Egea e BRK Ambiental. Como eu mencionei, nós desenvolvemos essa série online de debates para discutir detalhadamente algumas das inovações trazidas pelo novo marco regulatório do saneamento básico. É importante lembrar que a lógica da regionalização não é uma coisa nova. Ela está na formulação desde o Planasa, esse plano de expansão do saneamento criado na década de 70, está na lei de consórcio, está no antigo marco regulatório. Agora, há novos instrumentos e mais convicção nesse caminho. O BNDES já vinha estruturando projetos, incluindo o máximo de municípios no escopo, uma antecipação do que vamos ver cada vez mais nesse mercado. É realmente importante que nenhuma cidade fique para trás, que seja possível legitimar perante a sociedade a nova regulação e ampliação da participação privada na prestação do serviço de saneamento. O lado bom é que as regras para a formação de blocos regionais encontram bastante consenso. Então, temos de compartilhar conhecimentos, esclarecer o que existe de dúvidas, contribuir para a formulação dos contratos e dos projetos e convidar os investidores a participar. Entendemos que esse é o caminho para recuperar um ciclo estruturado de investimentos no setor e, desta forma, a atingir a tão esperada universalização dos serviços. Reitero que nosso principal objetivo é contribuir com os diversos agentes públicos envolvidos no processo de adaptação do novo marco regulatório de saneamento, cuja lei é 14.026, como disse o Tadino, promulgada em 15/7/2020. O decreto 10.588, agora de 24/12/2020, de apoio técnico e financeiro que a União irá conceder aos estados e municípios para adaptação dos serviços de saneamento básico à nova lei, também será aqui abordado, pois ele regulamentou muitos aspectos relativos à regionalização. E o nosso grande objetivo com esse painel é trazer elementos para que, quando o processo de regionalização esteja estruturado nos estados, que os municípios que aderirem ao processo de regionalização o façam de uma maneira segura, o façam de uma maneira que dê estabilidade para que os processos de concessão de serviço nessas regiões sejam atrativos e permitam aí um fluxo estruturado de investimentos. A primeira coisa que eu acho muito importante nós sempre termos presente é que a regionalização resulta de um acordo político, né? Como é que nós chegamos a esse acordo político? Em 2018, nós tivemos 2 medidas provisórias voltadas para a modernização do setor, né? Elas previam que, antes dos contratos de programa poderem ser assinados, né, e nossa audiência sabe que os contratos são aqueles firmados entre os titulares e as companhias estaduais de saneamento básico sem licitação, né? Então, essas medidas provisórias previam que houvesse um chamamento para verificar se alguma empresa privada teria interesse em prestar aquele serviço. Na hipótese de haver esse interesse privado, então haveria licitação e não o contrato sem licitação, o contrato de programa, né? Essas medidas provisórias foram encerradas sem votação, perderam vigência, né? Porque foram alvo de fortes críticas, no sentido de que haveria uma perda do subsídio cruzado atualmente existente. Uma vez encerradas essa etapa, houve uma apresentação de vários projetos de lei inspirados nas medidas provisórias que resultaram na aprovação da atual Lei 14.026. Né? Por que essa lei foi aprovada ao contrário das medidas provisórias? Basicamente porque houve um acordo completo, né, mas um amplo acordo entre parlamentares, que, de um lado, extinguiu a figura do contrato de programa, né? Quer dizer, foi mais radical, digamos assim, do que as medidas provisórias. Em vez de haver o chamamento, não vai mais haver o contrato de programa, simplesmente vai haver a licitação para a concessão do serviço, né? A empresa estatal ela pode participar dessa concorrência e disputar com as empresas privadas. De outro lado, o novo marco colocou a regionalização como uma forma de satisfazer aquela preocupação anterior com o subsídio cruzado, né? Por quê? Porque se reuniriam vários municípios, o território de vários municípios,
numa única concessão, de tal modo a que manter o atual sistema e que, de certa maneira, existe dentro dos contratos de programa. No novo marco legal, a regionalização é um princípio, né? Um princípio geral de toda a política do setor. E ela tem 3 objetivos, né? Primeiro, gerar ganhos de escala. Segundo, garantir a universalização do acesso. E terceiro, garantir a viabilidade técnica e econômico-financeira. Isso é importante porque para nós sempre temos em mente qual é o objetivo da regionalização. Ela não é um fim em si mesmo. Esses objetivos eles têm que ser considerados para se delimitar o perímetro das unidades de prestação do serviço, né? Que deve ser feito com base em estudos técnicos. Os ganhos de escala são um conceito econômico, né? A universalização, a viabilidade técnica e econômica, tudo isso são conceitos econômicos de engenharia, né? De geografia, que é preciso ter os profissionais dessas áreas trabalhando em cima desses conceitos para traduzi-los numa divisão do território de cada um dos estados. Esses princípios se traduzem, de acordo com a lei, primeiro, na política federal. Segundo, em normas que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico devem incorporar, né? E principalmente na alocação de recursos públicos federais, seja recursos orçamentários, seja recursos de empréstimo das entidades financeiras federais, né? Então, esses recursos estão condicionados à estruturação da prestação regionalizada, à adesão dos titulares e à constituição da estrutura de governança de cada unidade regional, né? O que significa que, onde não houver a estruturação desse sistema, não vai se receber recurso federal. Não é proibido, é possível o serviço existir sem regionalização, mas, de acordo com o novo marco legal, ele não vai ter acesso a recursos federais. E o que significa regionalização na prática, né? O que vai ser regionalizado? As competências dos titulares de acordo com a lei do saneamento básico. E aí não é nem a nova lei, é a lei anterior mesmo, né? Quais são as obrigações dos titulares do saneamento básico? Primeiro, elaborar o plano de saneamento básico. Segundo, fazer a concessão de serviços. Terceiro, definir a agência reguladora dos serviços. E terceiro, eventualmente retomar os serviços em caso de inadimplemento. O que no novo marco se definiu? O serviço de saneamento básico pode ser de interesse local ou de interesse comum. Ele vai ser de interesse local quando as infraestruturas atendem a um único município. Nesse caso, a autonomia municipal é plena. Então, o município é o titular, o município é o poder concedente, ele faz tudo, faz o plano, ele faz a concessão, etc., né? E ele adere ou não à proposta que o Estado vai fazer mediante a aprovação daquela lei que eu mencionei anteriormente. Mas, em grande parte do país, os serviços são de interesse comum. Por quê? Porque as infraestruturas são compartilhadas entre mais de um município. Estou dizendo tudo isso para concluir o seguinte, né? Em nenhuma hipótese, numa região metropolitana, seja o contrato de programa, seja o contrato de concessão, deve ser assinado apenas com um município, né? Isso estaria totalmente à margem do que prevê a Constituição Federal, né? E o novo marco regulatório. O ponto desse acordo, na realidade, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu realmente que, quando você tem um interesse comum, a competência para você cuidar dos serviços de saneamento ela deve ser exercida de maneira compartilhada, não só entre os diversos municípios que estão dentro dessa região metropolitana, etc., como também com os Estados-membros. Então, tudo isso mostra um imperativo técnico, econômico e financeiro. O que aconteceu com o novo marco? O novo marco trouxe um imperativo jurídico para você regionalizar. De acordo com o novo marco, do jeito que o Vitor muito bem colocou, você tem uma série de incentivos de fomento para que você regionalize a prestação de serviços. A gente consegue demonstrar aqui uma tentativa, na realidade, de se organizar a forma legal de você prestar regionalmente os serviços. Quando a gente fala de regionalização, aí o Vitor já falou, o Fernando já falou, que as questões centrais, né, são tentar gerar escala, né, e substituir o subsídio cruzado que existe hoje dentro das empresas estatais. Acho que não existe uma resposta. A hora que a gente fala de regionalização,
e retomando um pouco da minha fala, não existe uma receita mágica de bolo para todos os casos. Eu acho que é importante a gente reiterar que quem vai tomar essa decisão de aderir ou não a uma unidade regional é a própria região, para a gente entender os trade-offs, né, que possam existir entre esses 3 objetivos da regionalização, quer dizer, o ganho de escala, a viabilidade técnica e a universalização. E politicamente, eu acho que tem uma dimensão política também, né, dessa regionalização que não pode ser esquecida. É preciso chamar os municípios, as associações representativas dos municípios, né? Eu diria que as próprias entidades representativas do setor privado, como a própria Conabdi. A regionalização, essencialmente, ela, quer dizer, no nosso entendimento, ela objetiva a inclusão de todos que hoje estão excluídos na prestação de serviço de saneamento. A regionalização passa a ser um pré-requisito para que a gente possa avançar nos modelos de estruturação. Então, basicamente, quando a gente apoia alguém, seja com recurso financeiro, seja com assistência técnica, que é o segundo pilar do nosso apoio, que é prestado tanto aqui pela Secretaria do PPI, quanto pela Caixa Econômica Federal, com o nosso Fundo de Estruturação de Projetos, e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que já tem uma atuação mais tradicional nesse componente, nós viabilizamos o apoio ao ente federado para estruturar essa regionalização na forma como ele nos, vamos dizer assim, nos orienta. Nós temos que contagiar, temos que convencer os tomadores de decisão de que essa alternativa é a melhor. É que, do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, né, só existem 5 formas de regionalização. Qualquer outra forma, na verdade, é uma dessas com outro nome, ou é inconstitucional. Então, não tem hipótese de imaginar uma regionalização fora da Constituição. Então, nós criamos aqui, no caso do saneamento básico, vocês observem, né, se temos 5 hipóteses, a gente citou ainda no slide anterior, se tínhamos 5 hipóteses antes previstas na Constituição, no caso do saneamento básico, nós temos as 5, né, sendo que viraram 7. Por que 7? Porque são as 5 que existiam, né, sendo que as compulsórias servem para todos os serviços públicos de saneamento básico e as voluntárias apenas para os serviços públicos de saneamento básico, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário. O objetivo básico e finalístico é a universalização dos serviços. Existem modalidades de prestação regionalizada que estão na lei, mas não foram abarcadas pelo decreto. Por exemplo, se um estado pobre, um estado isolado, como, por exemplo, o BNDES está fazendo um esforço danado para estruturar o Amapá e o Acre, se um município de envergadura lá não aderir, pode colocar em risco a sustentabilidade econômica de todo a capital do estado, por exemplo. A gente valorizar aí o protagonismo dos municípios para eles se reunirem e a União ajudar na constituição do consórcio, se o Estado assim não tiver disposição para fazer. Qual a qualidade que nós conseguiremos dar para esses blocos ou para essas unidades regionais, né? E a única forma de acelerar a solução desse problema é com escala, e, portanto, o agrupamento de municípios é a solução. Para começar, nós temos que preencher vazios de várias áreas onde, na prática, não há regulação. Para aquelas onde há regulação, há 3 dimensões que ainda não estão bem resolvidas, no país de um modo geral, mesmo nas áreas de regulação federal, que é independência da agência em relação ao poder econômico ou poder político, absoluta transparência e excelência técnica. É que o saneamento básico apresenta economias de escala e apresenta economias de escopo, né? Daí, inclusive, a função das unidades regionais, né? Bastante feliz o novo marco nesse sentido, no meu modo de ver, mas a gente tem um desafio importante, já citado aqui algumas vezes, que é o fato dessa economia de escala estar muito centrada nas regiões metropolitanas. A discussão foi riquíssima. Eu, particularmente, gostei e aprendi muito ao cabo dessas quase 5 horas.
Eu acho que o evento é um sucesso absoluto. Reforço o agradecimento aos nossos painelistas, bem como os moderadores, altíssimo nível as discussões, os pontos que foram abordados. Eu acho que, efetivamente, é um caminho importante nesse estágio do desenvolvimento da regulamentação do setor, participarmos e fomentarmos eventos dessa natureza.